Grande Montiel, Rodrigo Montiel, um parceirão, cara super capaz, que eu já tive a felicidade e a sorte de estar junto. Cara que está aí no alto rendimento, na medicina esportiva para o público de população, de gente como a gente é. O convite partiu desse primeiro módulo, Montiel. A gente está com a turma super engajada, bem diversificada, um tanto quanto percentual maior ali para a galera da ortopedia, mas todo mundo com um grande objetivo, propósito, que nesse momento seria desenvolver, aprender mais e, quem sabe, até estar atuando na área propriamente dito, ter isso como um valor agregado. Quando eu fiz a entrevista dessa turminha, boa parte deles terminou que eu entrevistei, eu falava, né, que lá atrás, quando eu decidi fazer medicina esportiva, eu tinha a minha expectativa, tinha os meus desejos, mãos vazias e muita coisa na mente, né? E a coisa foi acontecendo, foi indo, foi se desenvolvendo. Eu contei um pouco para eles dessa minha história e queria que você contasse aqui para eles também um pouco. O Montiel, ele é médico de formação ortopedista, hoje está no Clube Magnus, né? Tricampeão mundial de futsal. Já participou de 2 Jogos Olímpicos do Rio, Jogos Olímpicos de Tóquio, junto ao Comitê Olímpico do Brasil, fora diversas outras competições, e tem atendimento de público, como eu falei, né, de gente como a gente é. Uma base barra sede lá em Sorocaba. E você, Montiel, como é que foi a tua formação? Como é que você está hoje? Como é que foi trilhar esse caminho? E sendo ortopedista, dominando, de certa forma, coisa que parece que tinha ficado lá atrás na faculdade, né? Como fisiologia, bioenergética. Boa noite, Marlene. Agradeço o convite, né? Sempre um prazer estar com vocês. Aí esse estágio, essa pós de vocês é excelente, né? Um nível altíssimo. Eu até fiz, né? Você sabe, eu não pude escolher a pós de vocês porque eu já dava aula, mas é que eu queria oficializar, né? Eu vou explicar aqui toda essa trajetória, mas depois eu fui acabar fazendo uma pós para até atualizar e para poder prestar o título. E aí, ao mesmo tempo que eu fazia a outra pós, eu dava aula para vocês. Muito engraçado essa parte aí. Eu participei de 3, Marlindo. Foram a Londres, eu estava já. Uau! Mas eu estava com as meninas do futebol feminino. Tá. Eu estava com a Marta e companhia. Então, na verdade, foi mais ou menos aí que eu estava num alto rendimento mesmo, porque minha formação é de médico, depois ortopedista. E aí, eu acabei sendo convidado, quando eu terminei a ortopedia, para ajudar um chefe meu de São Paulo lá no Juventus, no time de futebol do Juventus. Aquela época, 2005, se eu não me engano, não era assim tão organizado e tão estruturado que nem é hoje, né? A medicina esportiva naquela época ela era basicamente era um braço da cardiologia, que era praticamente a cardiologia esportiva. Então tinha a parte da cardiologia e tinha a parte dos que gostavam da parte de cardiologia esportiva. Essa parte dominava, era meio que taxada assim como medicina esportiva. E que depois acabou melhorando um pouco, tendo um desenvolvimento, e acabou virando a tal da avaliação pré-participação, que nem existia esse nome. Na verdade, eram os cardiologistas esportivos, sempre eram assim umas referências de pessoas muito importantes para avaliar os atletas, na parte assim, né, de prevenção de morte mesmo, né, para ver se a pessoa não tinha nenhum problema assim sério, grave, uma coisa que nem se fosse assim um selo de permissão, que depois virou a APP, que nem existia a APP. E aí, eu até lembro que eu ia nos congressos, assim, os cursos, então não se falava nada de lesões esportivas, assim, era mais essa parte clínica. E aí, era quase que só clínica, estava começando a parte de fisiologia. Então, era muito cardio mesmo, né? E daí, daí eu fui convidado para, que era assim, que quem trabalhava no campo, no dia a dia mesmo, com os atletas, era mais o ortopedista que gostava de esporte, vamos dizer assim. Então, era meio, não, acho que amador é até uma palavra, né,
ruim de dizer, mas era assim, era pouco desenvolvido. Então, daí me chamaram no Juventus, e aí, através disso, me chamaram para... Estavam reorganizando a CBF, a parte feminina. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar, ninguém queria participar do futebol feminino naquela época. E aí, então, era difícil de juntar médicos, entendeu? Até para vocês entenderem, na Granja Comari, quem fazia eram os estudantes de medicina da faculdade de Teresópolis. E era assim, eles iam quebrando galho lá. Tipo assim, um chegava, o outro pegava, que nem se fosse turno de plantão, uma coisa assim. Você entendeu o grau de amadorismo que era a medicina esportiva. Então, eram pessoas clínicos, residentes, ou às vezes até sextonista, que ia lá para, né, nada a ver, né, porque ia ver garganta, ia dar um remédio para dor de cabeça, assim. E aí, então, eles falaram, não, aí eles justamente queriam melhorar o negócio, queriam formar uma equipe, agora a gente tem um departamento médico do feminino. Daí eu entrei. Então, já são, acho que quase 12 anos, e aí daí que a gente, né, acabou se conhecendo lá no Pan-Americano do México. Aí eu comecei a interagir com o Comitê Olímpico, porque eu ia pela CBF, né? Aí daí de lá eu acabei tendo uma interação, acabaram me convidando para o Comitê Olímpico. Aí eu acabei fazendo várias atuações pelo Comitê Olímpico mesmo, já não estava na CBF. E aí, depois disso, eu acabei entrando no Magnus quando criaram esse time aqui da cidade, que eu já estou na, acho que, 9ª temporada, que é o Falcão, né? E aí, quando vieram para Sorocaba, me chamaram, e aí eu virei o coordenador médico e o médico, né? Já estou aí nesse tempo todo. Então, você entra na medicina esportiva ao acaso, vamos dizer assim. Não foi uma coisa planejada. Olha, foi mesmo, Varlino, porque eu entrei assim, porque eu gostava, né? Ah, e eu esqueci, não sei se eu falei, acho que não, que nesse meio tempo, quando eu entrei no Juventus, eu justamente estava fazendo a especialização de cirurgia do joelho. Tá, você ainda não tinha comentado, né? E medicina esportiva tem muito joelho, né? Tem muita lesão de joelho, né? Tem bastante. Então, então era uma vantagem, assim, vamos dizer. E justamente, o meu caminho foi o invertido, porque naquela época não tinha. Quando eu comecei, eu já ficava na Granja Comari, tipo assim, um mês seguido dormindo lá, cuidando dos atletas. Não existia residência de medicina esportiva, não existia no Brasil, nessa época. E mesmo as pós eram mais essa parte cardiológica. Então, assim, eu tive a experiência, daí eu tinha que correr atrás de artigo científico para estudar a parte mais teórica, essa parte mais da fisiologia, essa parte de cardiologia, toda essa parte de nutrição, né, que é uma coisa mais difícil para o ortopedista. E aí eu fui pegando isso nos congressos, aí eu fui no curso, congresso, entendeu? E aí, por isso que eu estou dizendo, eu até poderia ter tirado o título só apresentando documentação, mas aí foi por uma escolha minha mesmo, de falta de tempo e de não querer ficar pagando mais boleto, essas coisas. Acabou o tempo passando, e aí as exigências mudaram, e agora tem todas essas coisas, né, você precisa, eu acho que é obrigatório agora, não é? Com relação à comprovação e para você prestar o título, né? Você tem a via da residência médica, né? Você tem a via das pós-graduações e das pós-graduações agregando a prática, a experiência com... Eles colocam lá entre 5 a 6 anos, mas a depender do que você traz de bagagem, muitas vezes a gente consegue habilitar, né, o nosso egresso para a prova de título. A gente já tem, inclusive, um título. Quando o Ricardo Galotti era o presidente, eu lembro que eu poderia só apresentar e já ganhava o título, entendeu? Entendi. Não existe mais isso. Então, é só para você entender, eu tive que prestar prova também, eu prestei prova ano passado. Então, ano passado... do esporte ano passado só oficialmente, entendeu? Eu não tenho vergonha de falar. Mas isso, até que ponto, né, a gente realmente depende disso, seja para se sentir livre e poder atuar, para estar de acordo com a legislação. Antes da gente falar um pouco dessas entrelinhas, né, queria entender até também do ponto de vista do consultório, você como ortopedista, na Granja Comari, o pessoal te vê ali como um médico de atletas, né? Um médico de atletas. E naquela época ali, você tendo essa referência, o indivíduo atleta, que convenhamos, ele é diferente de uma pessoa normal, né? Diferente de uma pessoa normal. O indivíduo atleta é um ser diferente, seja porque a cabeça é diferente, forma de
do ponto de vista fisiológico, o funcionamento atlético, né, de um corpo atlético é um pouco diferente. Só que você era formado em ortopedia, em cirurgia do joelho. E aí, como é que você atuava no teu consultório? Isso já te agregava? Você já se declarava, ó, eu sou médico de atletas, por isso venham até mim? Ou não, era ortopedista barra médico da Granja Comari, médico da seleção. No começo, eu acho que eu era um ortopedista, eu acho que eu era, assim, um bom ortopedista e um ruim médico do esporte no começo, por isso que eu estou falando que eu inverti, né? E aí eu fui pegando bastante experiência, que eu acho que é uma coisa que seria ótima para todo mundo, para você ter esse clique dessa visão diferente do médico de esporte. Uma das coisas mais importantes, acho que foi eu ficar junto do técnico, preparador físico, atleta e fisioterapeuta em convocações. Porque daí a linguagem muda, a abordagem muda, a necessidade muda, e aí com isso a conduta também muda. E aí o que acontece? Você começa a perder o medo. Então, vou tentar fazer um raciocínio simplista para quem, né, está começando aí. O ortopedista, ele é aquele cara que trava tudo, bloqueia tudo e não permite nada. Mas isso é porque ele não sabe até que ponto ele pode liberar que não dá problema. E também tem outra coisa, às vezes o ortopedista pega um público diferente, que é um público, às vezes, de idoso, ou de pessoas metabolicamente mais restritas, ou com metabolismo mais baixo, ou um público sedentário. Então, isso já muda também a parte da fisiologia do corpo. Então, você pega um jovem com metabolismo acelerado, já é diferente também. E aí eu tive que começar a entender o que poderia fazer, o que não poderia. Aprendi muito, sabe com o quê? Com fisioterapeutas de ponta. Então, os físios, eles são super agressivos e corajosos, às vezes mais que o médico até. E aí, às vezes, até eles são até demais. Então, hoje eu tenho, talvez, uma experiência para saber ver e dosar aquele físio que ele é bom mesmo, ou aquele que é louco, né? Então, são doidos, né? Eles vão com tudo ali até onde pode ir, mas também não é assim, aí tem um equilíbrio. Então, essa talvez seja a diferença do ortopedista para o médico do esporte. Ele saber tudo que ele pode liberar num tratamento acelerado sem causar problema para o paciente. Talvez isso foi a coisa que eu mais gosto, que eu mais, assim, tenho do que eu ganhei de bagagem, de toda essa experiência minha de levar isso para o consultório. E o grande diferencial para hoje, para os dias atuais, é você ter, de certa forma, apesar de ser uma facilidade, né, porque a gente tem pós excelentes, super bem estruturadas, algumas residências médicas que antes eram zero, né, zero, absolutamente zero. Não existe. Mas, de certa forma, isso também te capacita e dá a você a possibilidade de desenvolver de forma segura, né? Enquanto que lá atrás era um tanto quanto empírico, um tanto quanto erro e acerto, acerto e erro. Hoje a gente consegue não protocolar exatamente, ou somente protocolar, mas capacitar, né? Capacitar as pessoas a terem uma segurança para estar na área de atuação. E aí, em que momento será que a gente se divide? Eu vou ser um cara do alto rendimento, eu vou ser um cara do público comum, né? Do atleta amador. A gente se divide, a vida traz isso para a gente, nunca dá para largar tudo, tem que sempre ter ovos em mais de uma cesta. Será que é assim que a gente tem que lidar? Ou vamos para cima do alto rendimento, que é lá que eu vou me dar bem? Ô Varlini, falando no começo aí do seu discurso, eu ainda acho acho que pessoas a ortopedia deveria ter um braço na medicina esportiva, que talvez seja uma evolução. Alguns ortopedistas podem até fazer a medicina esportiva uma pós, que hoje é uma coisa super fácil, que antes não tinha, como um complemento, até para ter essa visão, e acho que ele vai ter um ganho em vários tipos de tratamento, que são o quê? Vamos dizer assim, os tratamentos conservadores. Então, assim, quando você não tem um tratamento, um trauma, que seria a traumatologia, ou uma cirurgia numa lesão ortopédica,
O tratamento conservador, dependendo do tipo do paciente, você vai ter um ganho muito grande com a medicina esportiva. E ainda digo mais, hoje a minha abordagem mudou bastante, por quê? A gente pode citar alguns exemplos aqui, pensando assim com um pouco de calma, mas eu já de cara o paciente chega, tem muitos diagnósticos que eu já vou pensar na parte nutricional, eu vou pensar na parte psicológica, eu vou pensar na parte de carga de treino, eu vou pensar na parte metabólica dele, no tipão que ele é, vou pensar no estilo de vida que ele tem, coisas que talvez antes eu não pensava uma coisa muito física, assim, né? Física no estilo ortopédico, assim, a parte ali dos tecidos, vamos dizer assim, histologia, tecidos e talvez um pouco de fisiologia. Hoje eu vou bastante para essa parte aí de fisiologia, metabolismo, nutrição, que é uma coisa que agrega bastante, né? Muito bom. Agora em relação a essa parte do alto rendimento, eu acho que isso eu vou falar uma coisa, perfil do profissional, Verlinho. Tá. Eu acho que é uma mistura de perfil do profissional e oportunidades. Porque, assim, você acho que vai entender, talvez se quiser explicar de alguma maneira aí que você possa dar exemplos, mas as áreas de atuação, você tem que estar feliz no lugar que você está trabalhando. E são muito diferentes. As áreas de atuação ali junto com o clube, na comissão técnica, é um ambiente ali um pouco estressante, a linguagem é diferente, o tipo que você gasta de tempo, né? Vamos dizer assim, às vezes a gente o que rende o tempo para você, né? Quantas pessoas você atende num alto rendimento por hora e lá uma pessoa sentada no consultório, não sei se você entende isso, e o plantão e Lógico, cirurgia. lógico. Então são coisas totalmente diferentes que aí você tem que ver como você se sente bem. Mas dá para você usar a medicina esportiva no consultório muito bem, né? E dá para você também fazer só fora. Eu conheço colegas nossos que adoram ficar lá no campo, né? Pois Ele é. ama, ele ama, caramba, mas a gente sabe que financeiramente rende menos, né? E o tempo é meio ocioso, assim, né? Parece que você parece que se sente meio que você está ali e não acontece nada, né? Você está ali só quando precisar, a não ser nas avaliações iniciais e as conversas e você interagindo com o fisioterapeuta, com o preparador físico, mas não sei se você entendeu, em termos de produtividade por hora ali, né, vamos dizer. E é isso. A nossa cabeça, ela é um tanto quanto montada. A gente está, nossos alunos, eles são colegas médicos, né, formados. Tem dois que estão em formação, são ouvintes, mas uma participação super ativa. A nossa cabeça é ganhar por hora, né? A nossa cabeça é ganhar por paciente e tudo. E ninguém ensinou a gente o valor agregado, né, que tudo isso tem. Mas talvez, se o nosso aluno, né, que está aí com essa intenção de ter a medicina esportiva agregada, e aí o que vai ser para frente, as oportunidades, tem que estar preparado, né, Montiel? Tem que estar preparado, porque elas aparecem. Elas aparecem. Você tem que estar preparado. E o nosso aluno, o que a gente vai querer é que não só ele esteja preparado, como também ele saiba tomar a melhor decisão para ser feliz, para encontrar a alegria no que está fazendo. Porque para estar lá, onde quer que seja, e tá mal, tá infeliz, vai ser difícil, né? Tá bem sucedido. Isso sim faz sentido. No fim, Sei lá, tentando fazer uma leitura assim futurista, eu acho que daqui a um tempo o esporte mais assim de alto rendimento e o mais profissionalizado, ele não vai permitir profissionais que não tenham o título e essa parte de formação. Então, daí acho que não sei se vai, não sei o que vai acontecer, mas talvez inverter assim, vai os profissionais médicos do esporte primeiro, e quem tiver medicina esportiva e tiver ortopedia tem uma vantagem. Mas eu acho que agora ainda era o contrário. Tipo assim, primeiro era ortopedista e os médicos de esportes agora que estão sendo mais valorizados, né? Você concorda? Não, acho que não. total. A gente pode falar até do ponto de vista de número. Então, vamos lá, para 2012, para trás, então, nem Era se só fala. ortopedista. E aí começa a ter já o pessoal que sai da residência, as pós-graduações um pouco melhores estruturadas, e aí o pessoal lá, bom, se
A CBF está para o futebol, né? Ou seja, o ser médico da seleção brasileira é o ápice, o atleta ser convocado é o ápice. O alto rendimento olímpico está para o Comitê Olímpico, né? Então, no Comitê Olímpico é o ápice. Então, o pessoal do Comitê Olímpico começava a fazer o seguinte: tinha um chefe médico e abria um guarda-chuva. De um lado, ortopedistas, de outro lado, médicos do esporte, barra clínicos, cardiologistas. Então, tinha até no plantão do atendimento, porque quando você vai, e você foi algumas vezes com futebol, vai o time todo treinar, volta o time completo. Vai o time todo jogar, volta o time completo. Numa competição de múltiplas modalidades, não. Um foi competir, o outro está Uma dormindo, o base outro ali está montada. tratando. E você está ali, seja no hotel, na Vila Olímpica, Pan-Americana, no plantão. E o organograma era always, sempre tinha um médico ortopedista e um médico clínico no plantão. Era Para dar sempre uma casado. balanceada. Exato. Isso foi até 2014, 2016, vai. A Olimpíada do Rio ainda trouxe um pouco disso. Acabou. Quem está de plantão é fulano, claro, a gente, além de médico do esporte, assim, sabe, a gente é inteligente, né? Convenhamos. Uns mais, outros menos, mas a gente chega um caso mega complexo do joelho e o Montiel tá lá, cara, e eu tô tratando do altíssimo rendimento, então me dá meia hora, vamos começando aqui. Alô, Montiel, tá na área. E aí isso serve, de certa forma, para o consultório, só que no consultório pode ser você mesmo, ou seja, você é um cara clínico, e a gente tem bastante formação clínica na nossa pós-graduação, e chega um caso de uma lesão ortopédica que você, quando esse cara voltar, vai ser o maior especialista, porque hoje você tem o teu conhecimento que é limitado, ou seja, o que eu sei é finito e o que eu não sei é infinito. Mas não dá para chegar hoje um cara com determinada queixa e quando ele voltar, eu não estar preparado para ele. Isso eu posso fazer. Isso eu posso fazer. E aí, de certa forma, é o que a gente faz também no nosso dia a dia, né? Agora, saindo um pouquinho do alto rendimento, falando para o paciente comum, para o atleta amador. Esse cara, você não precisa estar ligando para o cardiologista, ligando para de imediato, né? Você atende o cara, conduz e, de certa forma, vai fazendo os direcionamentos. Hoje você tem esse atendimento, você está numa clínica, como é que está teu atendimento para o amador hoje, Montiel? Ô, Varinho, só para finalizar, eu vou fazer aqui até uma previsão do futuro, eu só queria a sua opinião, até porque, né, aproveitando aqui que faz tempo que a gente não conversa, eu acho que no futuro, todos esses cargos vão ser ocupados por médicos do esporte, e aí vai ser criado por necessidade o contrário, pequenos pós-graduações de ortopedia. O médico do esporte fazer uma pós-graduação de ortopedia. Olha só que barato. Você não acha que pode acontecer isso? Talvez. Hoje a gente já tem, né, o Cara, Clube faz a Barcelona. residência de medicina esportiva, mas aí vai ter muito mais residências. E talvez ele Sim. faça residência de medicina esportiva em lugares que tenha uma ortopedia que não seja tão forte. Ele vai fazer um complemento numa pós de ortopedia. Você acha que é possível isso? Hoje o Barcelona ele trabalha de certa forma com isso. Só não está no escopo do Ah, médico do esporte do Barcelona, a cirurgia propriamente dita. Mas tudo que envolve até infiltrações, punções, propedêutica armada, com ultrassonografia, são 5 médicos do esporte, tá? Nenhum ortopedista, são 5 médicos do esporte. já está acontecendo isso. Já está, já está. O Aspeta, né, lá no Catar, ele desenvolve médicos do esporte. Você não vê lá cursos de técnicas de aprimoramento cirúrgico. São todas para o indivíduo que é formado na medicina esportiva. Legal. Só que a gente fez recentemente na Colômbia, onde éramos 6 médicos, 2021, então a pandemia estava bem acesa ainda, né? E aí fomos em
5 médicos do esporte e um ortopedista. Ó a diferença. E ainda mais, esse ortopedista ficou numa base, você já passou por isso, né? Numa base distante do centro, do principal. E aí, quando a gente teve uma coisa ou outra, WhatsApp, aqui o raio-x, aqui é isso, tá aqui a conduta, tá feito. Tá feito. Essa parte da tecnologia ajudou muito. Sim. Eu não sei se você lembra em Santiago, no Chile, a gente tinha um computador que fazia uma telemedicina lá. O Grangeiro tentou a gente falava lá, telemedicina, lembra? Com aqueles equipamentos. O Grangeiro tentou, né? Mas não deu muito certo. Em 2014 a gente usou e a gente conversava com o pessoal que estava lá em Vinha del Mar, que era a Ana Corte e o Rodrigo Góes, ou seja, um médico do esporte e um ortopedista, que era inimaginável naquela época não ter sempre um de cada, né, nas bases, um de cada. Mas é que você sabe como é no dia a dia ali na competição, né? Não dá para você esperar um meeting médico no final do dia, às vezes, né? Então, tem que ter a expertise. Daí disso aí que você falou, que eu gosto de falar sempre, né, nessas discussões, é fazer um comparativo com o médico do esporte, vamos dizer assim, é que nem se fosse o médico de família do atleta, né? Puta, perfeito. Então, ele sabe tudo do atleta, da vida, de todas as características, de todo o histórico, e aí eu acho que o segredo, com o passar do tempo, você sendo ali o médico vai da família, vamos dizer assim, é cada vez usar menos os especialistas para te ajudar. Então, no começo, tudo eu ligava, até para uma amidalite, assim, ligava para um amigo meu. E aí, com o tempo, você vai... esse aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. Aí, a parte cardiológica, você vai aprendendo um pouco. Tem algumas coisas que você nunca vai ficar igual, né? Não tem como, né? Porque sim, a medicina vai evoluindo tanto, né? Até os cardiologistas, nossa, eles estão evoluindo tanto nas discussões ali deles, que não tem como, não dá tempo suficiente para você estudar tanta coisa. Mas se você já conseguir, a cada ano, precisar menos dos outros especialistas, você já está sendo um médico de esporte cada vez melhor, né? Isso é até um indicador de qualidade, né? Você transferir menos, você encaminhar menos, Isso. conseguir resultado satisfatório com menos custo, menos equipamento. E aí você tem tua clínica, você atende pessoas amadoras, você coloca lá na tua porta, no teu carimbo, sou ortopedista, sou médico do esporte. Como é que está essa tua ação hoje no consultório? Vamos dizer assim, em relação ao tempo, eu divido uma parte de consultório e uma parte de cirurgia e uma parte do futsal do Magnus, que toma bastante tempo, né? Vamos dizer assim, acho que está dividido nessa. Daí, em relação ao consultório, eu faço uma boa parte de joelho, acho que talvez metade, um pouco mais de metade, mínimo de ortopedia, para você entender, meu consultório, apesar de ser bem grande, né? Se alguém quiser visitar aí, chama Performed, nem tem raio-x. Então, não tem raio-x. Então, você vê como são atendimentos eletivos. Então, daí, essa outra parte eu faço bastante medicina esportiva. Dessa parte da medicina esportiva, eu acho que eu posso dividir, deixa eu pensar aqui, talvez uma grande parte ciclista e corredor e uma parte até menor, se bobear, de futebol. Era mais futebol, mas hoje está tendo muito, né? Beach tênis, ciclismo e corrida. Então, tudo recai no que as pessoas fazem, né? Praticam, né? Então, você tem que ir acompanhando essas tendências. Então, a gente tem um laboratório lá, a gente tem um Bike Fit, né, com o laboratório biomecânico de bicicleta, a gente tem a avaliação biomecânica de corrida, então a gente vai adaptando no que a gente precisa. Hoje a gente tem uma academia lá também, então é o público, né? Eu acho que esse é o público hoje do Brasil, é isso, é futebol, corredor, ciclismo, tá tendo muito, né? Mountain bike. Muito. Então eu pego muito mais amador do que profissional, velho, com certeza, assim, muito mais, 80%, talvez 90%, sem ser profissional. Uma coisa que eu tenho observado bastante nos nossos egressos os ortopedistas em especial, que boa parte deles realmente
mudou a forma de enxergar a lesão. Passou a tentar enxergar o mecanismo da lesão. Então, foi isso que você falou lá atrás, né? Eu já estou pensando se a parte nutricional pode estar contribuindo, é o psicológico, é a carga de treino. Então, o mecanismo da lesão. Isso faz hoje parte da tua rotina, virou a tua forma de atuar. E você poderia até dizer que isso é um diferencial para você como ortopedista? Não, isso eu acho que é totalmente, Bruno, porque assim, a gente é formado basicamente ortopedista traumatologista. Então a gente é feito para quê? Talvez, não vamos entrar se a gente não termina hoje, mas talvez seja um problema aí político, isso, social, que talvez eles querem uma mão de obra barata para resolver os problemas dos hospitais, né, de médicos baratos fazendo cirurgias de fraturas e traumas, e a formação da parte, sim, de dor ou de sobrecarga, ela é muito ruim, né, parte de lesões, vamos dizer assim. Quando eu dou aula, eu sempre tento fazer assim, se for ser uma maneira didática, trauma e sobrecarga. É lógico que com o tempo você vai entendendo que tem as duas coisas, tem os microtraumas, né? Mas vamos dizer assim, sempre enxerga um paciente se ele foi um trauma ou se ele foi uma sobrecarga no tecido, porque daí você já pode botar ali como os microtraumas de repetição, mas você pode botar isso num grupo de sobrecarga. Por que eu estou dizendo isso? Porque o trauma é aquele que teve uma lesão ali que ele vai ter que cicatrizar e é basicamente a ortopedia. Você vai cicatrizar aquela lesão e ela vai curar e reabilitar aquela parte ali e acabou. A sobrecarga é totalmente mais complexa que isso, porque você tem que entender o que está causando a sobrecarga naquele tecido ali. Aí entra tudo, entra a anatomia do paciente, a fisiologia, a idade, a genética, daí entra o treino, o que ele está fazendo com aquele tecido, aí já entra no treino, você já subdivide pelo gesto esportivo, então como que ele usa aquele segmento do corpo dele, qual que é o grau, o nível que ele está, se ele é um amador, se ele usa muito, e aí só depois para você querer falar assim, não, isso aí em vez de ser 1 hora, você está treinando 3 horas. Não, não é bem assim, né? Não é só porque ele não está treinando 1, está treinando 3, está sobrecarregando o tecido. Então é tudo isso junto, né? Então essa é a parte que eu acho que esse pessoal vai ganhar muito na pós, que é essa outra visão desse grupo de sobrecarga. E se você for pensar, se você não está num consultório de PA, aquele PA que recebe gente traumatizada, que tem o raio-x, talvez até seja 24 horas, a maior parte do consultório são essas outras lesões aí, né? Sim, sim. Aí entra a degeneração também, né, da idade, que vai, aí mistura tudo, né? Aí tem o tal do multifatorial, né? Então você tem que usar isso tudo a seu favor ali para ter um resultado melhor. Muito bom. Então, só fazendo um compilado, a gente conversou um pouco sobre essa questão da formação, que aqui desse lado está um cara que tem uma formação clínica, que fez após em medicina esportiva, e daí está você, que tem a formação ortopédica e fez um após, fez a vida e após de medicina esportiva. Então, falamos um pouco de como é, claro, o alto rendimento, o consultório, o cara que é ortopedista, o cara que é clínico, que eu também tinha muita insegurança com relação ao diagnóstico ortopédico, e ali pôr a mão na massa não tem nada que substitua, né? E tá do lado de pessoas boas também. Eu sempre tive essa felicidade. Em outros momentos a gente conversa aqui sobre como é que eu posso me projetar do ponto de vista até financeiro, se vai valer a pena, se não vai. Existe essa de eu ser médico do esporte e atender pessoas comuns, sim, existe. Mas aproveitando um momento tanto quanto especial, né, que afeta as nossas vidas também, profissionais, você está num clube de altíssimo rendimento, tricampeão mundial, com atletas super famosos, badalados, e tem dirigentes, e tem treinador. Só que você é médico, e você precisa tomar a tua decisão. Então, hoje o Comitê Olímpico do Brasil está vivendo algum tipo de turbulência, né, com relação a essa questão da área médica. A princípio, a nossa líder, ela pediu um desligamento e tem toda uma repercussão que pode vir por conta disso. Mas como é que é o Montiel médico sendo liderado por não médicos, que são dirigentes? Claro, isso aqui está aberto para os nossos alunos,
A gente jamais vai ser antiético, isso faz parte do nosso código, mas como é que você consegue tomar suas decisões, e se você consegue hoje, como é que você chegou, como é que você evoluiu para esse privilégio, né? Tomar tua decisão e ser acatado. Talvez esse seja uma das coisas mais difíceis que tem, porque a gente de formação, sempre pensa no que é o melhor para o tratamento ideal, né? O tratamento ideal. E aí surgem todas as outras coisas, que é a profissão, a pessoa, a família, o chefe, os outros profissionais, né? Participando ali da decisão e dando também a sua opinião, né? Então, o médico, nesse contexto de comissão técnica do esporte, primeiro ele precisa entender que é bem diferente a função dele do que um médico nos outros lugares, porque no médico nos outros lugares ele é o líder e ele é o máximo da hierarquia. Num clube, para começar, ele não fica o tempo todo lá, porque a gente tem uma hora, né, que é assim, para eles é uma hora cara, vamos dizer assim. E vamos ser sinceros, a gente não tem uma necessidade de ficar o tempo todo acompanhando, por exemplo, um treino. Porém, eles ficam o tempo todo lá junto com o atleta. Eles ficam o supervisor, fica o treinador, fica o preparador físico, o fisioterapeuta, às vezes, também fica acompanhando. Então, a gente tem que ter, assim, uma sabedoria, uma humildade, um amadurecimento de entender que a gente também está ali para acrescentar num grupo que, muitas vezes, eles estão... Agora, por exemplo, o Magno está lá em Blumenau. Eu estou aqui. Hoje eu atendi consultório de manhã, de tarde eu fiz cirurgia, e agora eu estou falando aqui com vocês. E eles estão lá, você sabe como é que eles estão lá hoje. Estão naquela rotina, vários problemas para resolver, tem recuperação, que é a parte mais importante, jogo atrás de jogo, então assim, eles estão lá entre eles. Então, como que a gente pode querer que a gente seja assim, a vaidade, né? Não pode querer que a gente chegou aqui agora, eu cheguei hoje aqui no time, em meia hora eu vou dar um monte de regra aqui, vou dar um monte de conduta, vou dar um monte de ordem e vou embora lá para o meu consultório de volta. Então, não é difícil, né? Então, você tem que ter um bom relacionamento, tem que ter bons argumentos, talvez credibilidade, né? Depois de algum tempo você vai ganhando credibilidade quando você vai falando, ó, isso vai acontecer, isso aí acontece. Você fala, nossa, então o doutor avisou. Uma coisa muito legal, assim, eu dou muito valor para as minhas avaliações de começo do ano. Por quê? Porque eu tento fazer previsões e tento colocar lá vários pontos muito individuais de cada atleta, do que ele precisa melhorar, tanto para a parte de prevenção de lesão e para a parte de performance. E quando eles começam a ver que aquilo está tendo uma ajuda muito boa, você vai ganhando também bastante credibilidade. E daí, quando você toma uma opinião, é baseado em alguma coisa que você já fez e que deu certo. Eles se baseiam muito nisso. Infelizmente, né, eu já tenho um pouco de idade, então eu peguei essa fase justamente que ia até para time profissional mesmo, o ortopedista, às vezes médico clínico, mas é que eu estou dizendo assim, não médico do esporte, médico clínico, que só sabia clínica básica de posto de saúde, mas adorava esporte, e aí ele trabalhava com esses times. E, infelizmente, a gente está conseguindo, mas demora um tempo, para apagar essa imagem que esses médicos eles não sabiam muita coisa de medicina esportiva. Então, quando a gente começa a falar com um fisiologista de igual para igual, você chega para o preparador físico e fala para ele, você sabe sobre treino resistido, você sabe a diferença de fazer um treino de potência com um treino de hipertrofia, com um treino de resistência, você sabe a diferença de um treino aeróbico com um treino resistido. Aí você começa a falar dos testes para conseguir fazer essas valências. Você chega para o fisioterapeuta depois de um tempo, você começa a discutir com ele biomecânica, a relação entre a parte ali de joelho, tornozelo e pé, sobrecarga, tecido, a parte vermelha da parte branca, né? Aí você começa a ganhar credibilidade, né? Mas é difícil mesmo, muito difícil, porque eles estão lá. Aí você, um dia da semana, você chega lá nesse mundo deles, né? Então, é ir com calma, né? Não ficar, talvez, tentando falar termos muito difíceis, porque isso assusta também um pouco, né? Muito bom, muito bom. Mas você tem que mostrar que você está lá para ajudar, né, Marlino? Isso aí.
E para você faz ajudar parte do time, né? Você o faz parte. atleta, né, o treinador e o fisioterapeuta e o preparador físico. Está lá tentando ajudar eles, né? Então, Então, esse- se na vida acadêmica, né, a gente aprendeu muito ali com um professor e falando sobre doença e isso, e a gente não via tanto na prática que alguém ia lá na farmácia buscar o remédio, para esse remédio chegar e assim ia. Essa cadeia na medicina esportiva, ela funciona assim, em alta rotação, né? exatamente. É o tempo todo. Você realmente não faz nada sozinho. Não faz. Montiel, fizemos um excelente bate-papo aqui. É a estreia, tá? É a estreia desse ano. Oh, E legal. Bem-vindos à turma aí, que legal. nada melhor do que estrear com camisa 10 aí da medicina esportiva. Obrigado, viu? Obrigado. Eu que Realmente agradeço. me agradece. Você me conhece, eu não sou de ficar puxando o saco, mas realmente, por causa das pessoas, eu acompanho o programa de vocês, acho que eu participo há 4 anos, né? Exato. Então, assim, eu não tenho pretensão de virar professor, nem de cargo nenhum, e por isso eu posso falar. É uma pós de altíssimo nível comparada com as que tem aí. Então, aproveitem, é muito boa mesmo. Tem um conteúdo excelente. Parabéns para quem escolheu aí, teve essa escolha, e o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Maravilha. Eu tenho certeza que naquela hora que você falou, aqui, vi visitar o espaço e tal, teve uma galera que levantou a mão, hein? Teve uma galera. Então a gente vai organizar Ah, tá e bom, vamos tudo montar bem. um Até se comboio vocês para ir quiserem visitar. aí, sei lá, no ano que vem, a gente fazer algum tipo de interação em relação às avaliações de pré-temporada do Magno, sabe? Alguma coisa Excelente. assim, uma coisa mais prática, a gente combina. Maravilha. Obrigado, Montiel. Ótima Valeu, um noite. abraço aí, meu irmão. A gente Abraço para todo mundo espera aí. logo, logo lá na sala, na pós. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí. Até mais. Até.